Bem-vindos neste périplo que o Porto Canal está a fazer até à próxima quinta-feira, dia de aniversário, 10 anos de Porto Canal. Estamos a correr também 10 concelhos do país e hoje paramos numa das cidades mais dinâmicas de Portugal. Estamos em Famalicão, cidade ou vila, neste caso. Estamos em Famalicão, um local que vale a pena visitar e que vale a pena, sobretudo, conhecer, porque estamos num território provavelmente quase singular no país no que diz respeito ao desemprego, à dinâmica da economia, da indústria, enfim, àquilo que deve ser de facto o trabalho em comunidade. Aqui à minha frente está, ao meu lado, melhor dizendo, está o Presidente da Câmara de Famalicão, Dr. Paulo Cunha. Muito obrigado, é uma honra estar aqui em Famalicão e obrigado pela forma que nos mais agradecer aos Lula Magalhães e a todos quantos na Porto Canal trabalham e a oportunidade que deram ao Conselho também de terem aqui a vossa estrutura ao longo do dia de hoje. Muito obrigado, estamos a fazer aqui o Jornal da UMA, já fizemos, o Mundo Local e o Jornal Diário e agora esta entrevista ao Dr. Paulo Cunha. Dr. Paulo Cunha, está no seu primeiro mandato, já tem um lastro grande na autarquia também e não só. O que é que já fez e o que é que gostava de ter feito neste primeiro mandato que ainda não conseguiu fazer? Há sempre algo para fazer, nenhum autarca algum dia há de concluir que já fez tudo o que era necessário ou que estava sequer ao seu alcance. Acima de tudo, o que nós procuramos fazer no nosso dia-a-dia é corresponder às expectativas das pessoas, dar o melhor de nós e colocar em ação todas as nossas competências, sendo socialmente inteligentes, ou seja, aproveitando as forças que a comunidade tem, porque um autarca é um facilitador, um aglutinador, é alguém que deve ser suficientemente credível, respeitável e confiável para que a comunidade possa juntar-se a ele e em conjunto e uníssono podemos fazer um bom trabalho, porque mais do que trabalhar para o Conselho, nós devemos pôr o Conselho a trabalhar para o Conselho em si mesmo e isso tem conseguido felizmente ao longo destes 3 anos, quase 3 anos de mandato à frente dos destinos da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e é uma enorme satisfação servir este Conselho, é um Conselho muito dinâmico, muito empreendedor, muito forte, com um ADN empresarial muito marcado e muito vincado. Há sempre coisas para fazer, temos uma série de infraestruturas que estão em curso, mas tenho a convicção de que quando terminar o mandato poderei dizer aos famalicenses que cumpri aquilo que tinha assumido quando me candidatei. Mas embora quase todos os Presidentes de Câmara dizem que não conseguem fazer tudo num primeiro mandato, é difícil em 4 anos, na verdade, construir qualquer coisa. É seu objetivo continuar este trabalho? Bom, o objetivo é cumprir um ciclo, depois temos nós que refletir e devolver a palavra aos famalicentes, se for o caso. É bom não esquecer que quando iniciamos um percurso há um conjunto de problemas, a vida é dinâmica e evolutiva ao longo do ciclo, uns problemas vão se resolvendo, vão surgindo outros, a nossa capacidade de ambivalência deve ser ao ponto de não só resolvermos aqueles que conhecíamos quando iniciámos um percurso, mas também deixar espaço, energia, disponibilidade financeira e outras, para que os novos problemas também possam encontrar solução. Eu não assumi um mandato tão só para cumprir aquilo que me comprometi, mas também para, ao longo do percurso, estar sempre atento, diligente, vigilante, ouvinte e criar condições para que novos problemas, novas realidades que infelizmente vão acontecer no meu Conselho e em todos os outros, possam também ser resolvidas. Este, apesar de tudo, é um Conselho com alguma singularidade. A taxa de desemprego não é muito grande. Estávamos aqui antes da entrevista a falar que há aqui estamos num Conselho onde há oportunidade de emprego para as pessoas. Felizmente acontece. É bom não esquecer que nós temos uma taxa de desemprego na ordem dos 8%, com médias nacionais e regionais bastante acima dessa cifra. Já reduzimos muito significativamente o desemprego. Nós hoje temos menos de 6 mil desempregados, mas já tivemos 11 mil ou mais de 11 mil desempregados. Portanto, é bom não esquecer que em 4, 5 anos conseguimos reduzir o desemprego em cerca de 50% no Conselho. É um Conselho muito forte ao nível industrial, felizmente com muitos empresários arrojados, com capacidade para arriscar e que tenham demonstrado uma grande tenacidade na defesa dos seus projetos empresariais, com escolas profissionais muito concentradas em criar condições para que as empresas possam ter os quadros competentes que precisam e a conjugação desses fatores tem permitido que um problema que afeta o país e também afeta o Conselho, porque enquanto houver um desempregado é um problema que nós temos, o desemprego, mas que felizmente não tem um registro tão alto como tem a nível nacional. E singular também no facto de a maioria da população não estar concentrada aqui em Famalicão, mas sim dispersa. É um conselho... problema para uma Câmara Municipal? Pode ser um problema na criação de algumas infraestruturas, nomeadamente ao nível de transportes públicos, ao nível das redes de abastecimento de água e saneamento,
mas houve um conjunto de investimentos feitos no passado, e bem feitos, que criaram condições em todo o concelho. Nós temos dito que queremos que as pessoas escolham o seu local para viver e que não tenham que sucumbir à tentação de todos viver na cidade. Sabemos que essa concentração excessiva, se por um lado podia ser facilitadora ao nível dos equipamentos, seria constrangedora ao nível da qualidade de vida. Nós apostamos muito na qualidade de vida das pessoas e queremos uma cidade com qualidade de vida, mas acima de tudo queremos um concelho todo ele com qualidade de vida, em que as pessoas que vivem na cidade ou que vivem na periferia, todas possam ter acesso a bens e serviços de formas muito similares, por forma que essa dispersão seja um sinal de que o concelho é todo ele forte e dinâmico, e nós, dessa forma, estamos a criar condições para que as pessoas possam viver e viver bem, independentemente do local onde fixam a sua residência. Confronta-se de alguma maneira com o envelhecimento da população aqui em Famalicão e a falta de jovens, ou nem por isso? O envelhecimento é um problema da Europa, como sabemos, claro, e do mundo inteiro, mas porventura mais marcado na Europa. Portugal não é exceção e o meu concelho também não. Embora tenhamos uma taxa de jovens significativamente acima daquilo que é a média nacional, quando ouvimos falar em envelhecimento em outros concelhos do país, felizmente o nosso não está nessa situação, pese embora haja uma redução de jovens em relação a séniores, que é um problema nacional, mas temos sentido, de certa forma, uma inversão de tendência. Aliás, o número de nascimentos tem sido uma demonstração disso. Estão a nascer mais pessoas em Vila Nova de Famalicão e, além de estar a nascer mais pessoas em Vila Nova de Famalicão, temos conseguido uma coisa que me parece importante, que eu coloco ao nível de que chamo marketing territorial, é que são cada vez mais as famílias, jovens famílias, que escolhem o nosso concelho para fixar a sua residência. Mas porquê? Tem algum apelo para isso? Não, nós temos um conjunto de políticas públicas que queremos que sejam atrativas, nomeadamente as infraestruturas culturais, esportivas, aquilo que nós chamamos a qualidade de vida, ou razões que levam à qualidade de vida do nosso concelho, aproveitado na sua proximidade do ponto de vista geográfico de grandes centros urbanos do nosso país, faz com que o nosso concelho seja reconhecido como um concelho bom para viver. Temos boas escolas, temos bons equipamentos culturais, temos bons equipamentos esportivos, como há pouco referi. O caso do Parque da Devesa, recentemente construído, é uma magnífica infraestrutura que permite que as pessoas que o visitam vejam nele um argumento acrescido a outros para que escolham o concelho para viver. E são essas razões que levam essas famílias a virem a Vila Nova de Famalicão e a quererem cá fixar a sua residência e cá construir a sua família. Quais são os grandes constrangimentos que tem hoje um Presidente da Câmara de Famalicão? O dia-a-dia é um dia-a-dia muito agitado, é um concelho muito exigente, é um concelho muito forte, muito dinâmico. Temos um tecido associativo muito relevante, muito intenso, com inúmeras instituições sociais, recreativas, esportivas, o que simultaneamente é uma dificuldade e um desafio. E é um desafio porque nós sabemos que temos uma matéria-prima muito forte e que podemos, através dela, chegar a um produto acabado muito relevante. E temos essa ambição de aproveitar as oportunidades todas. Sempre que podemos ter uma empresa no concelho, queremos tê-la. Sempre que, em vez de ter 10 postos de trabalho, podemos ter 20, também o queremos ter. Sempre que podemos ir mais longe da educação, queremos ir. Sempre que podemos apoiar os nossos jovens, criando condições para que eles se realizem e possam ser bem-sucedidos ao nível da frequência dos seus planos de formação e o seu enraizamento profissional, também o queremos fazer. E, portanto, nós não queremos desperdiçar nenhuma oportunidade para ir mais longe. É bom não esquecer que o nosso concelho tem uma trajetória de crescimento, não só ao nível da população. Por exemplo, entre 2001 e 2011, o nosso concelho aumentou cerca de 5% da sua população, ao contrário do que aconteceu na esmagadora maioria dos concelhos, em que houve um decréscimo da população. E, portanto, isso faz com que nós sintamos que podemos chegar ainda mais longe e sempre que percebemos que há algo a fazer, a nossa tentação, se quiser, é estar no terreno ao lado das forças vivas e ajudá-los a criar condições para que esse êxito seja atendido. No fundo, é esse dia-a-dia que nos ocupa, pese embora sabemos que há sempre problemas que afetam a nossa comunidade, a questão social. É sempre uma bandeira do nosso mandato autárquico. Onde é que fica a coesão social nos planos da Câmara? A coesão social é uma ambição que temos que caminhar no sentido da sua implementação. Temos-lo feito em rede, temos uma excelente rede de equipamentos e de infraestruturas sociais, nomeadamente Misericórdias e PSS, muitas instituições que partilham o seu trabalho com a Câmara Municipal e de uma forma organizada e de interação conseguimos mais facilmente debelar estas dificuldades. É preciso não esquecer que hoje fenómenos como a pobreza são ainda uma realidade, infelizmente. No nosso concelho, felizmente, nós conseguimos combater essas situações. Normalmente não chegamos à evidência da situação, porque a montante há um plano que permite diagnosticar de forma precoce, mas necessária, essas situações, e existe uma política de intervenção. Tenho dito que para a área social não há propriamente uma
um plafond orçamental, ou seja, nós sabemos que, e quem trabalha com a Câmara Municipal sabe, tudo o que for necessário fazer do ponto de vista social, a Câmara Municipal fará para que estes problemas nem cheguem a existir. Em termos económicos, já aqui se falou da pujança deste Conselho em termos industriais e económicos. Há projetos que, enfim, são apelativos para as empresas aqui investirem? Nós temos um plano de ação no contexto de Famalicão Medina. Famalicão Medina é uma estrutura que criei quando cheguei à Câmara Municipal, uma estrutura que tem cerca de 2 anos. É uma estrutura muito vocacionada para apoio às empresas, ajudando a criar condições para que jovens e não jovens possam ver os seus projetos empresariais nascer no Conselho. Temos uma rede de incubadoras, startups, que permitem, digamos assim, a implementação de startups para que depois os projetos possam ser bem-sucedidos. Mas também temos projetos mais vocacionados para as empresas que já estão no mercado, criando condições para que possam crescer e para que aquelas que não estão no Conselho se possam sentir atraídas para migrarem para o Conselho. Isso já aconteceu nestes 2 anos? Já aconteceu. Já tivemos empresas que vieram de concelhos vizinhos para o Conselho de Vila Famalicão, encontraram aqui condições, na perspectiva delas, mais atrativas para o florescimento do seu negócio, mas é preciso não esquecer que a Câmara Municipal não oferece terrenos e, portanto, a Câmara Municipal tem uma política fiscal agressiva, uma política de incentivos fiscais, que avalia o projeto, que avalia as questões de empregabilidade, e para nós a empregabilidade é muito importante. Se há aspecto que nós avaliamos quando está em curso o tratamento de uma intenção de sediação de uma empresa no Conselho, tem a ver com questões de empregabilidade. Quantos postos de trabalho, qual a massa salarial, que tipo de empregos vão ser criados, se são destinados a jovens licenciados ou se é indiferenciados, todos esses aspectos são ponderados na nossa decisão e são já muitos dos postos de trabalho, foram mais de 500 que estão contabilizados, que nestes cerca de 2 anos foram ajudados diretamente através deste projeto Famalicão Made in. Essa conjugação de fatores, somada a um ADN empresarial muito forte no nosso Conselho, se olharmos para a história, podemos perceber que muitos grandes empresários passaram por Famalicão, alguns são oriundos do nosso Conselho, faz com que tenhamos condições, felizmente, para que possamos ombrear com outros conselhos a nível nacional. Somos uma grande economia, somos o 3º concelho mais exportador do país, somos o mais exportador do Norte, mais do que o Famalicão, só Palmela e Lisboa, por razões que são subejamente conhecidas, e, portanto, essa força está bem visível. Só para dar uma nota final sobre este tema, em relação a 2014, em 2015, as exportações aumentaram mais de 8%, e, portanto, temos quase 1.900 milhões de euros de produtos exportados do nosso Conselho e, portanto, não só estamos num plano superior, como estamos a crescer. Isso é um sinal de vitalidade da nossa economia. O aproveitamento dos fundos comunitários tem-se feito sentir aqui em Famalicão, ou o facto de haver este problema de parte desses fundos não serem aproveitados, não estarem ainda distribuídos, estão a afetar de alguma maneira aquilo que é a gestão da Câmara e o crescimento do Conselho? Não. Ao nível económico, nós temos sentido um muito bom aproveitamento dos fundos comunitários das empresas concelhias. Ainda recentemente, o Sr. Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, esteve na Continental Mabor, no contexto de lançamento de um projeto novo da empresa aqui no nosso Conselho, onde tem uma aplicação de nível de fundos comunitários de cerca de 50 milhões de euros. Uma outra empresa ligada à biomassa, no mês de agosto, anunciou um investimento de cerca de 30 milhões de euros. São só 2 exemplos. Nós temos, ao longo destes 2 anos, e entre fundos comunitários e investimentos próprios, investimento na ordem dos 300 milhões de euros em empresas no Conselho. Em menos de 2 anos, é um grande volume de investimento. E sentimos que os fundos comunitários têm sido aproveitados pelas empresas do Conselho, porque as nossas empresas são empresas diligentes, são empresas que têm um sentido de oportunidade muito vincado e têm uma grande vocação para arriscar, para empreender, para iniciar. Sabemos que, infelizmente, isso acontece em todo o país e compreendemos que alguns empresários estejam numa postura mais estaticista, mais sóbria, mais cautelosa, porventura. Felizmente, os empresários famalicenses são empresários audazes, como há pouco dizia, são empresários que têm um know-how, têm o tal ADN que há pouco falava, e veem um contexto de oportunidade, porque, de facto, os fundos comunitários são um contexto de oportunidade para que os seus projetos possam ser bem-sucedidos, e isso tem 2 retornos imediatos. Tem o retorno da produtividade e da exportação e tem o retorno da empregabilidade. Ainda assim, muitos autarcas têm criticado a distribuição dos fundos, sobretudo o atraso e a disparidade em relação a algumas autarquias. É o caso de Famalicão, não? Não, há 2 dossiês em relação aos fundos. Eu costumo separar os fundos que são dirigidos à economia, diretamente, nomeadamente às empresas, daqueles que são dirigidos às instituições, nomeadamente aos municípios.
Em relação aos fundos dirigidos aos municípios, de facto, houve aqui um atraso, pese embora que é um atraso já habitual, se nós formos olhar para a Ucrânia e para outros quadros comunitários que precederam a Ucrânia, normalmente os primeiros 2 anos a execução física e financeira de fundos é muito reduzida, para não dizer ridícula, é meramente simbólica. Portanto, a leitura que eu tenho é que os fundos não estão, a sua execução não está muito aquém daquilo que aconteceu com os outros quadros. Não quer dizer que não devesse estar melhor, claro que devia estar melhor, mas todos nós sabemos que há aspectos que normalmente atrasam a execução dos fundos. Eu tenho dito, e hoje num contexto de reunião que tive com responsáveis a nível regional, que a execução de um fundo comunitário obriga um projeto, obriga um programa, portanto não é só uma questão de executar financeiramente, não é uma questão de pegar no dinheiro que vem de Bruxelas e fazer um edifício. Ainda bem que não é assim, ainda bem que há maturação dos projetos, ainda bem que há amadurecimento, ainda bem que há reflexão, para que se faça aquilo que de facto que é preciso, e, acima de tudo, aquilo que depois tem retorno, porque o grande problema dos fundos, ao longo dos anos, na minha opinião, não é tanto ou tão só o montante, não é tanto ou tão só o timing, é muito o destino que se dá a essas disponibilidades financeiras. António Costa anunciou agora uma série de medidas que visam descentralizar serviços e o mais possível descentralizar para as câmaras. Está confiante nessa descentralização? Acha que vivemos num país demasiado centralizado? A regionalização ainda faz sentido, tendo em conta este pacote de medidas que o Primeiro-Ministro anunciou? Olha, eu fiquei vencido no referendo da regionalização. Eu sou um convicto regionalista já há muitos anos, porque entendo que a regionalização não tem nada a ver com o tamanho do país, é a minha percepção. E, portanto, acho que dizer-me que o país é pequeno para regionalizar, é talvez os piores argumentos que pode usar para afastar a regionalização. Avançar com a descentralização faz sentido num contexto de, não diria de suavizar a ausência de regionalização, muito menos de adiar a regionalização, mas eu entendo que pode haver descentralização e regionalização, não são coisas que uma não evita a outra, uma não substitui a outra. A regionalização é absolutamente necessária para que acabemos com um centralismo decisório, porque apesar, nomeadamente a nível dos fundos comunitários, apesar de haver uma afetação de recursos às regiões através dos programas operacionais regionais, como o PO Regional do Norte e outros, não deixa de ser verdade que essa decisão está muito condicionada a nível nacional. E, portanto, fazia sentido que o Norte tivesse uma voz autónoma em Bruxelas e não precisasse de ir a Bruxelas com o secretário de Estado e com o ministro. É isso que afeta o Norte, é isso que temos que acabar. Não é, digo do Norte, digo de outras regiões do país, digo do Norte porque estou no Norte e porque sou do Norte. E, portanto, a regionalização é uma necessidade para o país e também não pensemos que, pelo facto de vivemos num contexto de dificuldades financeiras, numa altura, num regime de assistência internacional com a Troika, depois com o pós-Troika, porque também se forem esses argumentos, nunca teremos ocasião ótima para regionalizar. Mas ainda que fossem esses argumentos, eu entendo que regionalizar significa dar mais eficiência às instituições, não significa aumentar a despesa pública, significa diminuir a despesa pública, significa fazer boa despesa, aquela que é necessária. Eu dou-lhe um exemplo concreto. Nós temos no Norte algumas infraestruturas que achamos necessárias, só que, infelizmente, alguns decisores nacionais ainda pensam que são infraestruturas caprichosas. É o caso viário. Nós temos uma infraestrutura viária que é reclamada há mais de 20 anos e que fará a ligação na zona sul do concelho de Vila Nova de Famalicão e permitirá que empresas como a Continental, como a Salsa e outras empresas que estão sediadas nessa região tenham acessos mais facilitados ao Porto de Leixões, à rede de autoestradas. Qual é a vantagem desse canal? Primeiro, esse canal vai, porventura, até viabilizar ou ajudar a viabilizar a linha férrea, nomeadamente ao nível do transporte de mercadorias. Depois vai levar mais trânsito para as autoestradas. Vai ajudar ao nível do nosso transporte também marítimo. E, acima de tudo, vai permitir que essas empresas possam crescer e crescer ao ponto de rapidamente recuperar para os cofres do Estado aquilo que o Estado vai despender com essa obra. Se fosse uma empresa, se tivesse uma linguagem empresarial a analisar este investimento, qualquer empresário gastava os 50 milhões de euros que são necessários, porque sabia que podia fazer um plano de negócio a 10 anos e em 10 anos recuperava o investimento que estava a fazer. Ora, se esta decisão fosse regionalizada, se fosse o Norte a tomar esta decisão, e estamos a falar de uma infraestrutura que é importante para Famalicão, para a Trofa e para a Maia, diretamente e indiretamente para vários outros concelhos, eu não tenho dúvidas que essa decisão já estava tomada há muito tempo. Quem ganhava com isso? O país. Porque era a economia nacional que seria favorecida com mais emprego, com mais produção, com mais exportação. É mais uma razão a acrescentar para que a regionalização seja necessária. A descentralização é bem-vinda.
Agora é preciso fazer uma descentralização de forma racional e cerebral. Não é, primeiro, entregar às câmaras municipais aquilo que o Governo não quer exercer. Não é, segundo, entregar às câmaras municipais competências e não afetar os meios necessários. E, infelizmente, às vezes a tentação central é de alojar nos municípios um conjunto de tarefas que o Governo Central não quer continuar a exercê-los e procurar com isso exclusivamente ganhos financeiros. Não. A razão de ser da descentralização não basta que seja a eficiência, tem que ser também a eficácia. Ou seja, o bom exercício da competência é um aspecto central. Isto leva-me a dizer e a pensar que devemos transferir para as autarquias aquelas competências que sejam melhor exercidas nas autarquias e mais eficazes, ou seja, com mais retorno também para a nossa comunidade. Estamos mesmo na reta final, queria ainda duas questões consigo. A questão do IMI preocupa esta nova medida de impostos que foi anunciada? Preocupa-me simbolicamente. Já agora Famalicão, que taxa é que tem de IMI? 0,35. Mas ainda não tem capacidade para chegar à taxa mínima? Eu, ao nível fiscal, eu defini uma política de estabilidade. Eu entendo que nós devemos ter um planeamento fiscal a médio e longo prazo. Se eu planeasse, do ponto de vista fiscal, ano a ano, eu podia ter condições para reduzir o IMI. Mas eu não quero reduzir para 0,34 um ano e depois subir para 0,37 2 ou 3 anos depois. E eu prefiro a estabilidade porque as pessoas podem programar a sua vida a médio e longo prazo. Um famalicense sabe hoje que, ao nível do IRS, da derrama e do IMI, há uma política de estabilidade. Não estou com isso a pôr em causa a atitude dos meus colegas que têm baixado o IMI. O que eu acho é que as câmaras têm que ser cada vez mais autónomas para que nós possamos tomar decisões acerca das políticas públicas municipais. E estar excessivamente dependente de um orçamento nacional é demasiado arriscado em termos de médio e longo prazo, porque nós precisamos de ter condições para executar as nossas tarefas. Temos é que ter boas políticas redistributivas. E este novo imposto preocupa-o? Este novo imposto, que eu considero simbolicamente mau, como há pouco referi, é mais um encargo. Eu confesso que não tenho ainda conhecimento suficiente, nem sei de quem é a receita desse novo imposto. Como sabe, o IMI é um imposto de receita municipal. Que eu saiba, os municípios não foram ouvidos na criação deste, ou na intenção de criação deste imposto. Eu gostaria de pensar que é um fediver político. Já agora, qual é a análise que faz 10 meses deste Governo? Eu acho que este Governo tem tentado cumprir os compromissos que consumiu com a população, só que eu acho que tenho feito de costas voltadas para o país, porque eu acho que os políticos devem ser sérios, devem cumprir os seus compromissos, mas não podem fazê-lo a todo custo. Estamos no final mesmo, 2 minutos só para voltarmos a Famalicão e perguntar-lhe, há de facto aqui uma pujança cultural em Famalicão que muito, também a Casa de Camilo é provavelmente um dos seus maiores símbolos. Como é que é possível ter uma política marcadamente cultural em Famalicão com um centro como o Porto aqui tão próximo? Bom, em primeiro lugar, é uma postura a longa data, portanto é um processo que foi enraizando ao longo dos anos e que ano após ano vamos acrescentando qualidade e valor, fidelizando aqueles que cá vêm, por muitas razões. Nós temos connosco o Bernardino e Camilo, duas referências fortes do nosso concelho, dois famalicenses, por razões diferentes, mas também a Casa das Artes, que é um polo cultural relevantíssimo, e muitas outras iniciativas de dimensão cultural que acontecem um pouco por todo o concelho. É uma aposta sua? É uma aposta minha, uma aposta de permanência, porque entendo que a cultura, por um lado, é um fator de atratividade também para o território. Quando há pouco lhe falava no marketing territorial, a cultura desempenha aqui um papel relevantíssimo, mas também do ponto de vista da formação da nossa comunidade. Eu entendo que o acesso e a fruição de equipamentos e de valência de serviços culturais é enriquecedor e é muito importante no nosso crescimento, na formação das nossas crianças, adolescentes, jovens, e ao longo da nossa vida percorrer edifícios, ter acesso a serviços culturais é muito enriquecedor e ajuda-nos a ser mulheres e homens mais capazes. E tem tido retorno, mesmo de gente de fora? Que... Um enorme retorno. São cada vez mais os que nos visitam também por esta razão. Já agora, o turismo tem sido bem aproveitado em Famalicão? Tem sido bem aproveitado, turismo... muito interessante, temos tido, não só ao nível da cultura, como há pouco referi, dos museus que temos, mas também ao nível gastronómico, essa é conhecida, claro, a gastronomia famalicense muito qualificada e também tradicional, é mais uma razão para que nos visitem, são cada vez mais aqueles que felizmente nos visitam e temos tido um contexto de oportunidade também a esse nível. E há de facto boas razões para visitar Famalicão, rodeados aqui por dois reis muito importantes para o conceito. Dom Sancho I, 1205, Conselho de Foral, Dona Maria II, 1835, autonomizou-nos como Conselho. Dr. Paulo, foi um gosto, foi uma honra, muito obrigado pela forma como nos receberam aqui em Famalicão. Vamos continuar esta proximidade de território e sobretudo com Famalicão. Fica aqui mais uma entrevista, estivemos aqui o dia todo hoje
para ir dando a conhecer, assim que está desse lado, aquilo que é também o desenvolvimento deste território. Boa noite.